Deus que é adorado somente em espírito e em verdade. Senhor eterno, Deus poderoso, Deus que não faz alianças para se proteger, Deus que não usa recursos humanos como escudo, pois és soberano, és tremendo, e por isso nós estamos aqui, ó Deus, como se costuma dizer, de peito aberto, Senhor, porque está escrito: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E as tuas ovelhas, ó Deus, tu as tens na palma da tua mão, e ninguém as pode arrebatar. Nesta manhã, Senhor, derrama sobre nós a graça, o entendimento, a revelação, o conhecimento, pois nós sabemos que estamos vivendo a última era da igreja sobre a terra. Nós sabemos, ó Deus, que o cumprimento das profecias estão diante dos nossos olhos. Por isso, ó Deus, não há tempo para se brincar dentro das igrejas com os objetos, com as correntes, com as campanhas. Nós temos que dar a vida pela ideologia, como o Senhor assim disse: o que perder a sua vida por amor de mim. Enquanto por aí, ó Deus, muitos estão entregando as suas vidas em função dos recursos financeiros, em função dos status sociais, nós queremos, ó Deus, como diz a Escritura, ainda como pobres e desprezados perante o mundo, mas perante Deus ricos, abundantemente ricos. Assim, nesta manhã te pedimos graça para que os nossos passos estejam sobre as tuas pegadas e desta forma não venhamos a errar o caminho, ó Deus, como milhões ao longo da história já têm errado. Ilumina-nos, Deus, a mente e os sentimentos, abençoa-nos para que ouçamos a tua voz nos apontando o caminho que devemos seguir. Liberta-nos nesta manhã. Repreende as obras do mal, envergonha os desígnios de Satanás, esmaga a cabeça da serpente por debaixo dos nossos pés, como é a tua promessa. E assim, ó Deus, glorificado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Nós vamos seguir ainda um pouquinho, não sei se vou conseguir terminar hoje, porque eu quero concluir o seminário de Atos dos Profetas, né? Atos dos Profetas, para vermos o que se passou no cenário do povo de Deus. E hoje nós já estudamos, já aprendemos que Israel é um retrato da igreja, tanto o retrato coletivo quanto o retrato individual. Todo o cenário de Israel, tudo que se passou com Israel, vai se passar com a igreja. Exemplo: Israel foi levado cativo, a igreja também, dia a dia. A igreja está cativa hoje. A igreja não consegue. A nossa frase, Bíblia assim, Constituição não, escandaliza um monte de crente, porque eles estão cativos, debaixo das rédeas humanas. Nós fomos chamados, como a Bíblia diz, comprados com o sangue de Cristo, comprados com a palavra, guardando o estatuto de Deus. Isto é que caracteriza quem vai entrar no reino de Deus: aquele que somente seguir a lei de Deus. Se deu brecha para uma outra leizinha, uma vírgula de outra lei, contaminou o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é único, o caminho é único e não tem mistura. Quem seguir outras leis não terá recompensa do Deus da Bíblia. Então, essa frase escandaliza as pessoas. Por quê? Porque elas não entendem que tem que servir exclusivamente a Jesus Cristo. E a única maneira de se servir exclusivamente a Jesus Cristo é servir pela sua palavra. Então essa mistura toda está acontecendo por aí, e o objetivo do nosso estudo é mostrar que tudo que já aconteceu está apenas se repetindo. Como a Bíblia diz que não há nada novo debaixo desse céu aí. Não há nada novo. Ou seja, até quando Israel, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler foi quase dizimado, até isso é um retrato do que acontecerá com a igreja aqui
prevaricar, a igreja que não levar adiante o seu propósito, a igreja vai ser trucidada, a igreja vai ser reduzida a pó. O reinado do anticristo, que já foi tipificado por Hitler como um povo judeu, agora esse mesmo espírito virá sobre a igreja. E a igreja que não estiver no prumo, ela vai ser trucidada, ela vai ser reduzida a pó, e sem receber nenhum galardão e nenhuma recompensa. Porque nesses últimos dias as coisas são bem específicas, como aquilo que nós temos dia a dia, aí, ano após ano, estudado. Tem muita gente pensando que está morrendo por Cristo Jesus, e no entanto Jesus não está nem aí, está morrendo de gaiato, como se diz. Então, até isso, aquilo que aconteceu liderado por Hitler, até isso vai acontecer com a igreja. Num período assim, logo após que a igreja for arrebatada, os que não forem arrebatados terão muitas lágrimas para derramar. Tudo isso nós estamos vendo a nível de Israel e de igreja. Então, nosso cenário aqui, com Atos 2, profetas, queremos mostrar o que vai se repetir. Hoje, nós não... Eu não estou nem aí para o ímpio, né? Muita gente se escandaliza com isso. Mas o ímpio está indo para o inferno, o traficante, o pai de santo. Eu não tenho nada a ver com eles. Eles não fazem parte da direção que Deus me deu. A direção que Deus me deu é sacudir e acordar a igreja que está a caminho do inferno. Este é o meu chamado. Eu não fui chamado para pregar para ímpio. Se fosse, eu seria o melhor pregador de todos os tempos, porque o nível de conhecimento que Jesus me deu para poder pregar para a igreja, lá fora seria um show. Lá fora seria um show. Estou nem aí para o pai de santo, para o padre, para o feiticeiro, para o bruxo, para o guru, para o traficante, para quem está botando trabalho na encruzilhada, comendo cadáver. Isso não faz parte do meu chamado ministerial, e digo mais, não faz parte de nenhum ministério que o Espírito Santo levante nesses últimos dias. Não existe ministério nesses dias para trazer ímpio para dentro da igreja. O ministério é sacudir a igreja que está a caminho do inferno. É só você ver. É o túmulo de Lázaro, é a semente da prosperidade distribuída no Maracanã. Imagina as pessoas vindo de Sergipe, lá do Nordeste, encarar 3 dias de viagem para chegar no Maracanã e levar um punhado de semente. A igreja está a caminho do inferno. Mas se você não entender que ela está a caminho do inferno, você vai achar que você tem que ir lá fora pegar um ímpio. Aí você vai, pega um traficante, senta ele no banco da igreja, para ele servir de capacho para meia dúzia de malandro atrás do púlpito, explorar e arrancar o dinheiro dele. Só para isso que as pessoas têm servido massa de manipulação dentro das igrejas, como escreveu Pedro, né? Que a igreja se transformaria em quê? Num negócio na mão dos poderosos. Então eu vou repetir: não existe hoje ministério de evangelização. As igrejas que pregam e vivem essa tal evangelização sequer têm evangelho no meio delas. Elas estão a caminho do inferno. Se transformaram em verdadeiros templos e obras de Satanás. O nosso estudo tanto que já passou, como esse pouquinho que vamos concluir, é para mostrar isso. Hoje, quem não tem chamado para pregar com ousadia e sacudir o cristão, não tem chamado nenhum. Mas aquela pessoa, eu vou levar aquela pessoa para a igreja, então você está perdendo o seu tempo. O alvo não é este. O alvo não é chamar ímpio para dentro da igreja. O alvo é sacudir a igreja que está a caminho do inferno. Que coisa horripilante. Pastor, você deve ser maluco. Vai ver que sou. Então, meu irmão, vamos lá conferir ainda, continuar a nossa conferência no livro do profeta
Ezequiel. Agora nós vamos ao capítulo 14. No capítulo 14, do verso 1 ao 5, é a nossa sequência, diz: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, que se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Tá, ídolos, mas Deus está falando que eles levantaram ídolos aonde? Dentro do seu coração. Que tipo de ídolo se levanta dentro do coração? Ah, como é bom ser um empresário, né? Como é bom ter dinheiro, não é? Como é bom dar ordem para os outros, que ar de superioridade. Isso é ridículo. O ser humano com ar de superioridade, ele prova o quanto ele é ridículo. Porque Jesus, que tinha autoridade para dar tanta ordem, ninguém nunca viu ele dando ordem para ninguém. Né? E ainda disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Como tem gente com ídolo nos seus corações, né? Quer ver um ídolo terrível? Esse aqui você vai entender. Lá dentro do coração, nós temos por pai Abraão. Mas não era uma realidade? Era, mas a realidade virou idolatria. Virou idolatria a tal ponto de chegar para Jesus e dizer: tu tem demônio. Nós não, nós temos por pai Abraão. Caramba! Não era uma idolatria dentro do coração? Cuidado, meu irmão, de passado. Não existe cristianismo de passado. Se você é homem de Deus, me prova aqui e agora que você é homem de Deus. Ah, mas eu fiz. Eu nem me interesso o que você fez. Águas passadas não movem moinho. Servo de Deus tem que ser todo dia. Se foi ontem, é problema teu. Carrega a tua cruz. Quero ver hoje. Todo dia que alguém olhar para a sua árvore, tem que ver os frutos. Senão é ilusão. Pura ilusão. Então, aonde que a nação de Israel levantou os seus ídolos? Dentro do coração. Como tem gente com um coração cheio de idolatria? Não é? Tem gente que pensa que idolatria é o boneco de gesso que tem no espiritismo, que tem no catolicismo, os patuais que tem na macumba. Não, hoje está cheio de patuá também na Universal, na Graça. O que tem de patuá dentro desse lugar é a chave, é o tijolo da casa própria, a chave da prosperidade. É patuá para tudo que é canto. São templos de Satanás. Simplesmente isso. Então, mas aqui Deus está sendo mais profundo. E Deus está dizendo o seguinte: eles irão me consultar. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou responder a eles. Mas sabe como? Conforme o coração deles. Ou seja, traduzindo. Agora, se você tiver espiritualidade, você entende. Senão você não vai entender. Traduzindo, eu vou mentir para eles. Eles não querem ouvir que eles vão prosperar? Eu vou dizer assim: vai nessa tua força, eles vão prosperar. Vou dizer que eles vão prosperar. Eu vou responder segundo essa idolatria, essa maldade do coração deles. Quando eles chegarem a mim para me consultar, filho do homem, eu vou me antecipar e vou responder segundo o coração deles. Está entendendo? Já viu como que as pessoas entram nas igrejas por aí?
doida para ouvir: ah, tem um trono de prata e marfim preparado para você. Eu vejo chuvas de prata, de ouro e moedas de bronze caindo na tua cabeça. Quando ela põe o pé na porta da igreja, já tem um falso profeta lá na frente gritando: aí, Deus vai te fazer prosperar, você veio no lugar certo, aqui é teu lugar. Como eu ouvi isso? Como eu ouvi isso? Porque as pessoas, como Deus diz assim, eles se apartaram de mim, levantaram as suas idolatrias, as suas próprias concepções. Então eles querem ouvir o quê? Só o que satisfaz o seu coração. Eu vou responder o que satisfaz o coração deles. E o final dele vai ser o quê? Trucidados. Vão cair a espada. Você poderia imaginar que Deus faria uma coisa dessa? Os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e contrito. A isso não desprezarás, ó Deus. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Quem é soberbo só ouve o que enche a sua soberbia. Quem é orgulhoso só ouve o que vai enchendo a sua bagagem de orgulho. É assim que Deus faz, né? Não adianta ter arrogância e abrir a boca para falar com Deus. Deus não ouve arrogante. Então, este conceito que está a nação de Israel vivendo é hoje o que as igrejas estão vivendo. As idolatrias. Como é que a gente vê por aí? Quanto mais. Como é que pode um camarada que se diz pastor, como é que pode um cara, um pilantra, que se diz pastor, abrir 10 igrejas? Como é que pode uma coisa dessa? Se o infeliz, o desgraçado, não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Como é que pode o cara abrir 10 igrejas? Isso é um desgraçado, isso é um mercenário, isso é um ladrão, isso é um lobo com capa de ovelha, que engana uma multidão. Como é que eu posso abrir 5 igrejas se eu não posso estar em 5 lugares ao mesmo tempo? Como que eu posso? Que conceito bíblico é esse? Quando foi que Jesus falou assim: ó Pedro, abre uma congregação lá, ó Timóteo, você abre uma congregação lá, ó Paulo, você, porque eu vou dirigir tudo isso. Não, meu irmão, na carne não. Hoje sim. Um é pastor de um canto, o outro é pastor de outro. Esse negócio de abrir igreja como se abre agência bancária, isso é uma grande obra de Satanás. Mas Jesus Cristo não realiza as coisas dessa natureza. Jesus só levanta uma obra num lugar quando ele tem um pastor para colocar naquele lugar fixo. Fixo. Não existe pastor flutuante. Não existe pastor oscilante. Já ouviu umas aberrações que as Assembleias de Deus criaram? Pastor missionário. Ou seja, não, o cara é pastor, mas ele vive viajando pelo mundo todo. Então ele não é pastor. Ele poderia até ser um missionário, um camarada que fica viajando por aí. Mas pastor é aquele que tem que parar diante de um rebanho para cuidar da doutrina da palavra. Isto é o que a Bíblia diz. Então, hoje, as pessoas estão frequentando lugares dessa natureza, cheios de enganos, cheios de mentira, liderado por pessoas que abrem 100 igrejas, ou então 1000, ou então 10.000. Tem organizações aí que dizem: nós temos não sei quantas 1000 igrejas. Eu ouvi uma vez, nós temos 30.000 igrejas. Eu falei: então o camarada consegue se desdobrar em 30.000. Ministério é algo que não acompanha um rótulo denominacional. Ministério é algo que acompanha a pessoa. O meu ministério, eu posso abrir uma igreja não sei em tal lugar, botar alguém lá para assumir. O meu ministério não está lá. O meu ministério só está onde eu estou. Cada um tem que ter o seu próprio ministério. Lembra lá da carta de Apocalipse? Ao anjo da igreja que está em tal lugar, escreve. Ao anjo da igreja que está em tal lugar, escreve. Cada pastor tem que ter o seu próprio
rebanho. Agora o camarada bota um monte de gente para auxiliar, para catar dízimo e oferta, para matar a fome dele e para a família dele viver em luxúria. Levou o meu apagador. Então, veja bem, esse conceito que Ezequiel está vivendo aqui, ele está dizendo o quê? Filho do homem, quando eles vierem, eles querem resposta? Eles querem resposta? Então eu vou dar a resposta para eles. Uma resposta enganosa. Eu vou responder conforme o coração deles. Então, irmão, o que tem no teu coração? A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor. Quando eu me agrado do Senhor, os desejos do meu coração invariavelmente são conforme a palavra. Se eu tenho desejos que não têm a ver com a palavra, eu estou correndo um risco muito sério. Existe uma ideologia que diz assim, uma ideologia humana: irmão, você tem que ter o melhor da terra. Porque, olha o ímpio tem, por que nós que somos servos de Deus não vamos ter? Bela ideologia, não é? O ímpio tem, mas quando eu vou para a Bíblia diz assim: não olhes para a riqueza do ímpio. Tá. Então tem alguém mentindo nessa história. Eu não tenho que me espelhar no ímpio, eu tenho que me espelhar e seguir a direção que o meu Deus tem para mim. Esse papo de o ímpio tem, quem te mandou olhar para a riqueza do ímpio? A Bíblia diz: não olhes para a riqueza do ímpio, ela não subsistirá. Nós vamos seguir aqui então, do verso 12 ao 16, diz: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Olha a situação em que está vivendo a nação eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que viram os maiores milagres. Deus está mostrando a que ponto eles chegaram. Deus está dizendo assim: ainda que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, se esses homens estivessem no meio dessa cidade para interceder, nem os filhos deles eles salvariam. Eles conseguiriam salvar apenas a sua própria alma, ou seja, uma degeneração completa. Entre nós, irmãos, não é o que temos visto com a igreja, não. A igreja não tem feito alianças. E quando foi que a alianças esteve no plano de Deus? Se desde Moisés, Josué e todos lá, Deus sempre disse: não faça aliança com nenhum dos povos. Eu sou o Senhor vosso Deus. A vossa aliança é comigo. Quantos e quantos reis de Israel fizeram aliança, foram criticados pelos profetas e acabaram descendo à sepultura. Hoje a igreja não fez uma aliança. Agora tem um pastorzinho de meia tigela aí com um programa na televisão que está desesperado. Ué, está desesperado por quê? Vai recorrer às suas alianças políticas?
Eu falei isso aqui em profecia há alguns anos atrás. Os próprios políticos, quem ele apoiou, o apunhalaram. E agora ele está com medo de ser preso pelas próprias leis dos políticos que ele apoiou. Por quê? Vai em frente agora. Vamos ver se a tua aliança vai te livrar. Agora vem apelar para o povo de Deus. Concentração na Cinelândia. Eu vou ser um pregador. Concentração não sei aonde. Vai para o inferno. Pisou no sangue de Cristo. Cuspiu na cara de Jesus fazendo aliança com o político. Profanou o santuário colocando o político atrás do púlpito. Agora vem recorrer que os evangélicos vão comparecer à passeata. Olha o fruto do que plantou, porque o dragão tem uma cauda bem extensa, e a cauda é símbolo da traição. Todo mundo que faz aliança com o dragão é símbolo das nações, dos estados organizados, todo mundo que faz aliança com o dragão será traído. Olha agora do fruto que plantou, fica desesperado, com medo de ser preso. Não, porque está surgindo lei, então vão me prender, que morfe na cadeia. Eu não, me prenderam, meu Deus foi lá e me tirou. Ele, se cair lá, ele morfa. Mas eu não, estou aqui desafiando cadeias e algemas. E mais vou desafiar, porque eu sei a direção que tem seguido. Agora, aqui não é atrás político. Aqui não vem político para trás do púlpito. Aqui a gente não tem aliança com nenhum político, nem com o Estado. A nossa camisa aqui, o nosso lema é Bíblia sim. Constituição não, nós somos crentes e a nossa lei é a Bíblia. Só essa que nós seguimos. Então, aqui está dizendo, a que ponto pode se degenerar o próprio povo de Deus? Você sabe a história de Noé, de Daniel e de Jó. Os homens conceituadíssimos pelas declarações espirituais. E Deus está dizendo, se eles estivessem no meio de toda essa nação, nem os filhos deles, eles salvariam. Mas quando o mundo se corrompeu lá atrás, que Deus salvou Noé, salvou os filhos, a mulher, os filhos e as noras. Agora a situação é tão terrível que Deus está falando, é o meu povo que se corrompeu. Lá o mundo tinha se corrompido e Deus resolveu destruir o mundo. Agora aqui o meu povo, só esses 3 homens se salvariam. Ou seja, tem ninguém para escapar, Ezequiel. Por enquanto só você, fica de pé. Isto é um retrato da igreja. Nós vamos seguir um pouquinho mais em Ezequiel capítulo 16, do verso 1 ao 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem, o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu, tua mãe era heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Até aí. Observa o texto que Ezequiel tem a declarar para Jerusalém. Primeiro, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Faze-os conhecer as suas abominações. Ora, mas eles não sabiam o que praticavam? Eles não conheciam as abominações que eles viviam? Não. Às vezes a cegueira espiritual vai se deteriorando, né? A cegueira espiritual vai se acentuando a tal ponto que as pessoas já nem percebem mais que estão cultuando a Satanás. Nos ligou uma pessoa da Europa, bem cedo, né? Porque lá o fuso horário é diferente, 7 horas da manhã, uma mulher lá da Europa viu os nossos vídeos pela internet, ficou desesperada e frequentava lá uma Universal, mas quando viu os vídeos ficou desesperada. Aí ela me dizia assim, mas pastor, aqui só tem essa igreja, quer dizer, e o que eu vou fazer? Eu não posso ficar sem ir numa igreja. Eu disse para ela, é melhor você ficar sem uma igreja do que frequentar o templo de Satanás.
Você tem internet? Tem. Então anota aí os endereços eletrônicos, está o nosso seminário, tem o nosso seminário ao vivo, tem os cultos ao vivo. A alimentação é essa, porque a igreja não existe mais. Então, meu irmão, observa aqui que Deus diz: faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Ezequiel tinha que chegar lá e dizer assim: vocês estão idolatrando. Nós estamos idolatrando. Vão para o inferno. Vocês estão trocando os conceitos de Deus. Tudo que eles já deveriam saber, mas a cegueira espiritual os dominou. E não é o que a igreja faz hoje, não. Você acha normal um ser humano pegar uma vassoura ungida e se levar para casa, se humilhando, levantando pelo alto, porque um hipócrita lá disse para ela que se ela encostar a vassoura no chão antes de chegar em casa, a vassoura perde a unção? Podiam sair, podia economizar a passagem, né? Subia na vassoura e voava para casa, economizar a passagem de ônibus e tal. A bruxaria está imperando mesmo. O ser humano chega a esse ponto. Eu vi sair aquele bando de gente, tudo de vassoura na mão, com cuidado para a vassoura não encostar no chão. Filho do homem, faz em Jerusalém conhecer as suas abominações. Quem acha? Vamos agora construir um túmulo, vai todo mundo passar no túmulo de Lázaro. Arriscado ficar lá sepultado, que nem mesmo. São as abominações. Aí você chega: mas irmão, eu sou crente também. Você é crente da onde? Sou crente da Universal. Não é possível, lá não tem crente. Lá não tem crente. Como é que você é crente da Universal se lá não tem crente? Me recita João 3,16. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quantos livros tem a Bíblia? Não tem, meu irmão. Tem números. Não é ano não existe. E pensam que são crentes. Nós temos que fazê-los conhecer as suas abominações e escandalizar mesmo. Não é pregar paz e amor, não. Chamada é para guerra. Chamada é para guerra. Não é para fazer amizade, não. É ou faz discípulo ou tchau. Não tem amizade, não. Nessa dispensação tem nada de amizade. E crente é quem conhece a palavra de Deus e a pratica, vive ela. Fora isso, meu irmão, não é cristianismo, é abominação. Então você vê que Ezequiel: faze o meu povo, a minha cidade, o meu santuário, o meu templo, faz-os conhecer as suas abominações. Então, meu irmão, Deus pode te chamar para isso. Não adianta você ficar cultivando amizade, tem que rasgar o verbo. O teu chamado é esse. Hoje a igreja apostatou, caiu, a igreja não passa de uma vergonha, uma abominação. A igreja hoje teve um rapaz que foi frequentar, um rapaz daqui foi frequentar uma igreja. Quando ele chegou lá na igreja, teve o louvor. Na hora da pregação, chamaram um senador aí muito conhecido, o senador que foi falar, falou o tempo todo de política, acabou o culto, cada um para sua casa. Aí ele foi em outra igreja. Quando ele chegou na outra igreja, você já ouviu falar numa Assembleia de Deus de bom sucesso, um tal de Jaime Soares? Ele foi nessa igreja 2 vezes. Os 2 dias de culto que ele foi lá, querendo ouvir a palavra, ele se deparou com um Crivella lá em cima, falando de política e pedindo voto. Esse rapaz hoje é desviado. Não sei se a igreja teve uma contribuição nisso ou não, mas ele hoje é um desviado. Então, igreja não é lugar para se falar de política nem coisas do mundo. Igreja é onde flui a palavra de Deus. Nós precisamos fazer Jerusalém conhecer as suas abominações. E ele diz: a tua origem, o teu nascimento são dos cananeus, são dos heteus. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo. Você nunca alcançou uma libertação plena. Nunca teve uma vida individual comigo. Você sempre andou capenga, nunca aprendeu a andar sozinho, sempre esteve preso às suas origens.
Tem muito crente, meu irmão, que ainda está preso às origens. Sabe quais são as nossas origens? As nossas origens é o mundo. As nossas origens é o Egito. As nossas origens são terríveis. Às vezes, sabe quais são as nossas origens? As nossas origens são os conceitos assembleianos. É a barba, é a roupa, é o cabelo. Eu não pode, eu sou santo, por quê? Porque eu não vou na praia. Eu sou santo porque eu tenho uma roupa que arrasta no chão. Tem gente que vem para nós da restauração, mas não consegue quebrar um umbigo, um cordão umbilical. Está o tempo todo aprisionado ao conceito do passado. Aqui, meu irmão, é tudo novo. Aqui nós não vivemos o passado. O Evangelho Batista, para mim, eu abomino. Eu tenho nojo daquilo, nem me fale daquele negócio. Eu não sou social, eu sou revolucionário. Os evangelhos dos assembleianos, eu estou abominando, porque nesse púlpito aqui Jesus nunca permitiu político. E ele falou para mim, aonde entra político eu saio. Então, meu irmão, esse tipo de evangelho que tem por aí, não venha com ele na cabeça para esse lugar, que não cabe ele, não tem espaço. Aqui é restauração, nós temos que seguir a direção dada por Deus, dia após dia. Então, o que está dizendo aqui? Olha, vocês vieram para mim, eu libertei vocês do Egito, eu trouxe vocês, eu constituí vocês, eu dei uma nação, eu criei uma cidade, mas vocês não conseguiram se desvencilhar por completo. Até hoje vocês estão presos ao passado de vocês, ainda se alimentam pelo cordão umbilical, ou seja, vocês ainda se alimentam de idolatria, de prostituição, da pornografia dos heteus, da pornografia dos amorreus, das besteiras que todas as nações fazem. Ou seja, nós precisamos realmente de uma libertação completa. Mas quem é que está vivendo essa situação? O conceituado povo de Deus, aqueles que viram o Mar Vermelho abrir, que viram o Rio Jordão secar, aqueles que viram os egípcios serem sepultados, que comeram o maná no deserto, que viram a rocha jorrar água, que viu o monte Sinai fumegar, que ouviu a voz de Deus, que ouviu a trombeta, que viu sinais, prodígios e maravilhas. Um simples homenzinho com um cajado foi lá no Egito e fez uma lenha. Esse povo que viu a glória de Deus, levantou as suas idolatrias no seu coração, e agora Deus está dizendo assim para eles: vocês ainda estão presos às origens de vocês, vocês não servem aos meus propósitos. Irmão, essa geração aqui não vai escapar nada. Ou seja, da geração que nós estamos pregando, esse tempo que nós estamos pregando de Atos dos Profetas, é exatamente o tempo que hoje nós estamos vivendo. Também não vai sobrar nada. Meia dúzia vai entender que tem que se restaurar, que tem que largar os conceitos das igrejas e passar a viver a palavra de Deus. Tem muita gente sepultada, acorrentada em conceito de doutrina de igreja, e a Bíblia está esquecida. O pastor falou, está falado. Não, a Bíblia falou, está falado. E outra coisa, a Bíblia não se entende num simples abrir do livro. Tem que estudar, são 66 livros. Tem gente que sequer ainda leu um desses 66 livros. Bem, esses são os conceitos vistos até aqui em Ezequiel. No demais, nós queremos saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Temos perguntas ali. Pastor, ainda nos conceitos de Ezequiel, semana passada o senhor falou sobre o capítulo 13. E eu fiquei em dúvida em 2 versículos, porque a tradução da minha Bíblia é completamente diferente do que o senhor citou aí. Eu vou ler para o senhor aqui. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. E diz, assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofadas para todos os sobacos e que fazem travesseiros para a cabeça de todo estado, para caçar as almas. Porventura, calçarei as almas do meu povo e aguardarei vivas para as almas da voz. Explicação sobre isso? É pelo que nós entendemos, veja bem, essa prática que eles faziam era para sustentar a feitiçaria e a idolatria. Vestiam bonecos, eram tributos que eles davam a deuses pagãos,
E é justamente o que Deus está fazendo. Vocês ainda estão presos às origens de vocês. E tem mais, aqui diz, profetiza contra as filhas do meu povo que profetizam. Ou seja, eram mulheres idólatras, mulheres fora dos conceitos de Deus e que estão ali constantemente mentindo para o povo. Não sei se porque sempre que eu falo em mentira de profecia, eu lembro das Assembleias de Deus. Foi o lugar que eu mais vi na minha vida, falsa profeta sem escrúpulos, sem caráter. O lugarzinho para ter falso profeta é nas Assembleias de Deus. O lugarzinho amaldiçoado. Então, aqui Deus está dizendo assim: ô Ezequiel, profetiza contra eles, que não vai ficar um de pé, eu vou acabar com todos eles. Então, o texto aí, em princípio, basicamente, eu tenho só essa compreensão de que Deus está realmente mostrando o pecado dessas falsas profetas, né, que confeccionavam coisas para exaltar aos demônios, e ainda o decreto do juízo que virá sobre elas. Basicamente eu só entendo isso aí. Com mais carinho pode ser que a gente descubra outras coisas. Uma pergunta do Lidolfo. Pastor, Jesus Cristo, homem, nos seus pensamentos, que só Deus Pai o sabia, pensou também em fazer o mal? Tem que me dar uma prova, né? Veja bem, Jesus pensou em fazer o mal? Não podemos imaginar Jesus pensando em fazer o mal, mas podemos imaginar Jesus pensando em fazer justiça. E muitas vezes, para se fazer justiça, tem-se que permitir o mal. Isso aí é óbvio, né? Então, Jesus não é um projetor do mal, mas ele é um projetor da justiça. Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Esse é o primeiro projeto. Agora, todo que nele crê não pereça. Então, automaticamente, quem nele não crê vai perecer. Então Jesus projetou que os homens venham a perecer. Não, ele projetou que os homens não pereçam. Ele pagou o preço para nós não perecermos. Mas se eu dou as costas para ele, ele tem que fazer justiça. Ele não pode dar a salvação para quem atenta para a sua obra, igualmente para mim que virei as costas para ele. Então ele faz o mal por uma questão de justiça, não por ter prazer no mal nem na iniquidade. Então é isso que nós entendemos. Uma pergunta de um ouvinte anônimo. Pastor, o senhor pode explicar a passagem de Lucas 12:50, em que Jesus fala que tem um batismo para ser batizado e que ele se angustia até que se cumpra? Sabemos que se tratava do martírio. Podemos então concluir que o martírio é um batismo de sangue e, por não serem todos escolhidos para este galardão, ele não falou mais sobre este assunto, embora tenha perguntado a seus discípulos se estavam prontos a beber o mesmo cálice que ele beberia. Sim, o que acontece? O batismo é uma palavra que subentende a consumação de alguma coisa, né? Batismo revela isso. Eu vou me batizar porque eu creio em Jesus Cristo. É como uma consumação da fé, aquele ato. Então é isso que mostra o batismo. Então Jesus está falando, eu estou doido para que minha obra termine. Lá em João 17 ele faz uma oração dizendo, Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus já está mostrando o desejo dele de retornar para o Pai depois de cumprir a missão. E quando Jesus está dizendo isso em João capítulo 17, ainda tem uma estrada muito longa de anos pela frente. Então o desejo de Jesus é partir. Quando os discípulos vêm assim, mestre, come, ele diz assim, não, uma comida eu tenho para comer, né? Que vós não podeis entender, uma coisa assim. Aí depois fala o cálice, e todo mundo entende que essa comida de fazer a vontade do Pai é consumar a obra com a sua própria morte e ressurreição. E esse episódio também diz a mesma coisa, em que Jesus está desejoso, mas muito desejoso de cumprir a sua missão. Ou seja, e isso simbolicamente é caracterizado por essa palavra. O batismo entra como uma consumação das coisas. Não vai confundir achando que uma vez que você se batize,
que você não pode mais se desviar, ou porque você se batizou e a sua salvação está garantida. Não pode confundir com isso. Estamos falando de uma simbologia e temos que tomar cuidado com a realidade dos fatos. Eu posso ser crente, confessar Jesus, me batizar, mas no dia que eu o negar, eu estou frio. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Uma pergunta da Márcia. Pastor, os líderes das igrejas dizem que as campanhas feitas nas igrejas são para ajudar a pagar as despesas da igreja. Eu te pergunto, para que esses líderes em tantas igrejas, milhares e cheios de dívidas, recrutam um povo para pagar as dívidas? Não seria correto viver com pequenas igrejas mais honestamente? Mas é isso aí, exatamente isso. Eles fazem as dívidas e jogam a conta para cima do povo. Tem pastor aí, meu irmão, que tem empresa. O desgraçado diz que foi chamado para o ministério sacerdotal. Mas ele tem um monte de empresa. Ora, mas quando você vai para a Bíblia e vê o chamado do sacerdote, é exclusivo para servir no altar. Inclusive, aqueles que teriam o ministério sacerdotal e até os que tinham o ministério de louvor, Deus lhes privou da repartição das terras. Deus deu terra para todas as tribos, mas aquelas tribos que Ele separou para o ministério sacerdotal, Ele não deu terra a nenhum deles. Moisés falou assim: ué, mas a tribo tal não vai ter as suas terras? Não, porque eles servirão no meu altar. Eles vão comer dos dízimos. Eles serão alimentados dos dízimos. Então, eles não podiam ter propriedade, não podiam ter gados, eles não podiam ter plantações, eles não podiam ter nada disso, porque a dedicação deles dia após dia era exclusiva ao serviço de Deus. Hoje você vê pastor empresário tal, pastor empresário não sei quem, pastor empresário, na televisão aparece toda hora um palhaço com esse título, pastor empresário. Não, ou é pastor ou é empresário. Ou é pastor ou é empresário. Agora, se o camarada tinha uma empresa, se converteu, se Deus o chamou para o pastorado, pode ter certeza que a empresa dele vai ser detonada. Pode ter certeza absoluta. Quem é chamado para o sacerdócio, a própria Bíblia diz na visão de Paulo, né? Aquele que é chamado à milícia, a boa milícia, não se embarace com as coisas do mundo. A minha vida é exclusivamente aqui, nesse pedacinho de chão, vamos assim dizer, nessa igrejinha. Irmãos, e às vezes eu não dou conta disso daqui, com 2, 3 cultos na semana, relativamente poucos trabalhos. Às vezes eu tenho que acordar da cama, pular da cama bem mais cedo e dormir bem mais tarde. Como é que os camaradas conseguem servir como sacerdote e tendo 15, 20 igrejas? Como que eles fazem? Eu sei como que eles fazem. Pega algum palhaço e bota lá. Pega algum palhaço e bota lá para arrecadar dízimo e oferta. Qual que a Universal faz? Eu estive em Minas, numa das viagens a Minas, eu encontrei um jovem. Este jovem tinha 18 anos. E falamos com ele: você é pastor da Universal? Ele falou: sou. Com muito medo, inclusive, né? Porque nós o abordamos na rua. Você é pastor da Universal? Sou. Há quanto tempo você é pastor? Há 6 anos. Falei: você está com quantos anos? 18. Ah, 18 menos 6? Tá 12. Você não pode ser pastor com 12 anos. Não, sou pastor desde os 12 anos. Não tem condição. Ou seja, não tinha ninguém para colocar. Coloca esse cara mesmo. O negócio é arrecadar dinheiro. Sabe arrecadar dinheiro? Sabe pedir dinheiro? Sei. Não está passando aí na televisão esses dias aí uma tal missionária, uma pastorzinha, não sei o que, de cura e um monte de palhaçada? Ou seja, meu irmão, por esse caminho nós conseguimos arrancar dinheiro. Nós conseguimos aumentar a arrecadação. Então tá bem, bota qualquer um lá. É o que está acontecendo por aí, né? Uma pergunta da Ira, da Espanha. Tem um pastor que é ignorante e fala às vezes algo que não bate na Bíblia.
e não podemos dizer nada porque ele se enfada se questionarmos algo. E pede bastante dinheiro e quer abrir igreja em outros lugares. Se eu sair desse lugar, Deus vai me cobrar algo, apesar de que já não sinto de ir muito. Mas as pessoas me falam para eu não me precipitar. O que você acha? Veja bem, irmão, com todo carinho, mas é assim que os mercenários sobrevivem. A pessoa está vendo, não bate com a Bíblia, não tem a ver com a Bíblia, não tem estudo bíblico, nada é esclarecido, Deus não testifica, como aí na igreja, todo mundo tem vários sonhos a respeito de coisas, dos passos da igreja, de direção da igreja, as pessoas têm tido sonhos comigo sobre posições, é sonho o tempo todo, ou seja, o Espírito Santo ele testifica na obra que tem que ser feita, da realidade, do mover dele. Agora, as pessoas estão vendo, poxa, não bate com a Bíblia, não sinto mais nada nesse lugar, mas está lá ainda contribuindo com a sua presença, contribuindo com o seu dinheiro, contribuindo com o seu trabalho. Olha como os escravos da Universal sobem aí nos morros para distribuir jornal. Aquele jornal é pago por eles. Eles pagam. O jornal Universal não vende nada, ninguém compra aquilo lá não vende nada. Mas eles dentro da igreja faz o povo comprar aquele jornal e pega o próprio povo para sair na rua distribuindo. Quem aí pode pagar 10 jornais? Quem pode pagar 100 jornais? Aí pega aquele dinheiro dos jornais e dá na mão dos escravos para subir os morros para distribuir. Não conheci ninguém até hoje que tenha se convertido com o jornal daquele, muito menos se converter em Universal. Então, as pessoas às vezes discernem a situação, se sentem incomodados, oram, sente de Deus que não é para estar naquele lugar, mas aí, como a nossa ouvinte, tem medo de sair. Medo de quê? É orar, tem que seguir a Bíblia, tem que seguir Deus. Se o pastor lá é mercenário, um pilantra, um sem vergonha, então aquilo não é igreja. E tem gente que ainda diz assim, não, eu estou aqui, não tenho nada a ver com o pastor, não tenho nada a ver com o irmão, eu tenho a ver com Jesus, então eu venho aqui cultuar Jesus. Aí contribui com o seu dízimo, com a sua oferta para o diabo. Então eu vou para o terreiro de macumba, eu não tenho nada a ver com o Pai Santo, eu não vou me consultar com o demônio, mas eu estou ali cultuando Jesus no terreiro de macumba. Ou então eu vou para a igreja católica, eu não tenho nada a ver com o padre, eu não passo nem perto das imagens de escultura, eu não rezo a missa, meu negócio é com Jesus, e estou cultuando Jesus dentro de um templo de Satanás. Será que Jesus precisa que eu vá para dentro de um templo de Satanás para cultuar? Será que ele precisa de paredes para que ali eu esteja para cultuá-lo? É o que acontece. Às vezes a pessoa, e quanta ligação. Mas para onde que eu vou, pastor? Eu não sei para onde ir. Vai para qualquer lugar, mas sai do templo de Satanás. É a graça, é a universal, é a mundial, é a Deus e amor. Isso é templo de Satanás. Não tem Deus nesse negócio. E tem 12 anos que eu falo isso, desafiando que se eu não estou falando a verdade, se tem engano, equívoco, eu quero amanhã amanhecer morto. Se tem Deus nesse lugar, eu desafio Deus de lá para que amanhã eu esteja morto. E até aqui 12 anos eu estou de pé, e bem de pé. Então, meu irmão, você tem que ter disposição, tem que saber dobrar os joelhos e tomar a decisão. Se não tem igreja para você ir, cultue a Deus na tua casa, porque ali é o maior templo. Jesus falou que quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Mas as pessoas não têm libertação, elas estão na dependência de um templo. Elas estão nessa dependência. Não vai adiante. Deus tem que ser adorado e cultuado em espírito e em verdade. A pergunta do Rodrigues, pastor, já que somos chamados só para a restauração, o que fazemos se o ímpio quiser conhecer o verdadeiro Deus? Manda ele pagar o preço, se ele conseguir se firmar. Aqui nós temos pessoas que vieram do nada, sem nenhuma religião, se firmaram, mas eu não joguei a rede para eles. Eles vieram de intrometido do meio, mas se firmaram. Está até rindo lá na porta, lá. É ele mesmo, entendeu? Está aí há anos, o irmão está aí há anos, mas se eu passasse por ele pela rua, tchau e pensa, como se diz na gíria. Agora ele ouvindo a rádio, o Espírito Santo o trouxe e está aí na voz da restauração.
Mas longe de mim ir para a praça pública pregar evangelização. Eu não tenho essa permissão. Tenho até esse ministério, mas ele está na gaveta lacrado com 7 chaves. Eu já preguei em trem, já preguei em praça, eu já preguei por tudo que é campo desse Rio de Janeiro, dentro de ônibus, eu já preguei em tudo que é campo. Na época da evangelização. Agora que entrou a restauração, esse ministério ficou guardadinho e eu estou exercendo um outro ministério. Hoje o meu chamado, hoje o chamado de qualquer um, não é jogar rede para pegar o ímpio, é jogar rede para acordar a própria igreja. Se o ímpio vier no meio da rede e conseguir, a cabeça totalmente vazia, conseguir ouvir isso que eu estou falando aqui e se firmar, beleza, vamos em frente, vamos herdar os céus juntos. Mas que é difícil que é difícil o que nos ouvem as pessoas na rua, quantos ímpios até falam, eu ouvi aquele CD, eu ouvi aquilo na rádio, eu vi aquele vídeo na internet, mas é só um ouviu e viu, aqui não vem. É muito difícil uma pessoa sem nenhum conceito de Deus conseguir ser restaurada. Não é impossível. Jesus mesmo falou, não, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então esse é o nosso trabalho. Acordar a igreja que está a caminho do inferno. Meu irmão, acostume-se com esta ideia. A igreja está a caminho do inferno. A igreja não está a caminho do céu. A igreja está a caminho do inferno. E às vezes as pessoas não entendem isso. Essa semana um irmão veio conversar comigo e falou assim, pastor, eu conheço uma pessoa, mas é de muito longe, eu estou querendo trazer aqui na igreja, uma pessoa que já é desviada, eu estou querendo trazer aqui na igreja, mas aqui é muito longe. Então eu vou levar lá na igreja de um amigo meu que eu conheço, que é pastor. Parece que ferrou. Ferrou, então por que não vai também? Não, que é lá pertinho, tá, é bem pertinho da minha casa, tá, então eu vou levar essa pessoa lá que é mais perto. Ah é? Eu falei, então você vai pegar a pessoa, você vai pegar uma pessoa lá no meio da rua e vai jogar ela do outro lado. Simplesmente isso que vocês estão fazendo. Porque se existisse igreja de pé, o meu ministério não tinha razão de existir. Eu só fui levantado por Jesus Cristo porque todas as igrejas estavam caídas, fracassadas. Por isso que o ministério da restauração veio à existência. Se existisse uma igreja de pé, restauração não seria necessária. Silas Malafaia já era há muito tempo, Benihim já foi há muito tempo, Billy Graham já foi há muito tempo, Morris Cerullo já foi há muito tempo, Taylor Osborne já foi há muito tempo. Tudo que é grande nome que você imaginar do Evangelho é lixo, é esterco. Restauração chegou porque eles fracassaram. Se eles não tivessem fracassado, não haveria necessidade de restauração. Só que as pessoas não entendem isso. Ah, eu vou levar aquele camarada naquela igreja que é mais perto. Não, ele tem que pagar o preço. Ou pisa no campo da restauração, ou está fora e acabou a história, meu irmão. Essa é a realidade. Agora, pastor, é muita prepotência, é muita arrogância. Não vamos discutir esse assunto. Como eu costumo dizer, quem viver, verá, né? É uma pergunta do Leandro. Eu gostaria de saber se há possibilidade de um demônio tomar posse de um boneco e o boneco começar a se mexer. 100% possibilidade total, né? 100% possibilidade total. Nada comparado àquele O Exorcista, né? Não chega a tal ponto, não. Mas que se mexe, se mexe. Bonequinhos, cavalinhos parados, sai de um canto para o outro, e coisas desse tipo. Existe sim a possibilidade em 100%. Se ele deixou o boneco na sala e ele apareceu no quarto, dobre as orações, expulsa o diabo, vem. Amém, irmão? Vamos dar uma paradinha, vamos beber um café e já a gente volta.